Hoje, quero lhes dar algumas ideias para colocar um pouco da imensidão do universo em suas cabeças. Uma imensidão que vamos sobrevoar em etapas, cada uma podendo, de seu jeito, virar sua cabeça do avesso. Dito isso, vamos começar nossa viagem em direção à imensidão com algo óbvio. O universo é muito maior do que conseguimos imaginar. É por isso que, diante das distâncias enormes que nos separam dos outros astros, costumamos expressar essas distâncias pelo tempo que a luz leva para percorrê-las. No vazio entre as estrelas, um grão de luz se move na velocidade mais rápida possível no universo e percorre cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Para tentar imaginar essa velocidade verdadeiramente astronômica, pense que, no tempo em que você pisca os olhos uma vez, um grão de luz percorre no espaço uma distância equivalente à circunferência da Terra. Vamos parar um segundo nessa ideia. E pronto, ele já foi da Terra até a Lua. O tempo que ele leva para percorrer os cerca de 384 mil quilômetros que nos separam dela. Imaginando que fosse possível chegar ao nosso satélite dirigindo a 130 km por hora em uma rodovia hipotética, seriam necessários 4 meses sem parar para percorrer essa distância. Esta imagem mostra, em proporção, a distância que nos separa do nosso satélite. Voando em um avião comercial, levaria 18 dias para atravessá-la. Os módulos das missões Apollo, que viajavam a uma velocidade média de 5.300 km por hora, levaram quase 4 dias para fazer a viagem e percorrer a imensa distância que separa nosso planeta do seu satélite. E dentro dessa distância, poderíamos facilmente colocar todos os planetas do Sistema Solar ou até mesmo 30 terras. Enfim, a Lua está longe. E, no entanto, essa distância absolutamente imensa não é nada comparada ao espaço que nos separa do Sol. Porque nossa estrela está aproximadamente 400 vezes mais longe de nós do que a Lua. Avançando pelo espaço à velocidade média de 5.300 km por hora, que os módulos das missões Apollo alcançavam, levaria 3 anos para chegar ao Sol. Na velocidade de um avião comercial padrão, seriam necessários 19 anos de viagem. E supondo que fosse possível chegar lá de carro, pegando uma sempre hipotética e absurda rodovia espacial, bem, você já teria morrido de velhice antes de chegar. Porque dirigindo sem parar a 130 km por hora, você levaria cerca de 130 anos de viagem antes de chegar ao Sol. E, no entanto, o nosso Sol é absolutamente imenso se comparado ao tamanho do nosso planeta, mas também extremamente pequeno diante das dimensões de algumas estrelas. Pense que a gigante vermelha Arcturus é quase 25 vezes maior, Aldebaran 40, e 5 vezes maior, e a gigante azul Rigel, 78 vezes maior. E Rigel é ela mesma uma anã se a compararmos com Antares, uma hipergigante vermelha quase 900 vezes maior que o nosso Sol, que englobaria as órbitas de Mercúrio, Vênus e do nosso planeta se fosse colocada no centro do nosso sistema. E Antares é ela mesma quase 2 vezes menor que Scuti, uma das maiores estrelas do universo conhecido. Se você colocasse Scuti no centro do nosso sistema solar, Júpiter, mesmo estando a 778 milhões de quilômetros do nosso Sol, ficaria dentro da estrela. No entanto, Scuti, por mais gigante que seja, ainda é considerada uma anã com dimensões insignificantes se comparada ao tamanho exuberante do nosso sistema solar. Para entender essa desproporção, vamos observar uma sonda por alguns segundos. Aqui está o objeto criado pelo homem mais distante do nosso mundo. Lançada em 1977, a sonda Voyager 1 viaja pelo espaço a cerca de 62 mil km por hora. E depois de 48 anos de viagem, avançou 160 vezes mais rápido que um Fórmula 1. Ela está a uma distância do Sol cerca de 6 vezes maior que a de Netuno.
Em 2012, a Voyager 1 ultrapassou o limite da heliosfera, a bolha de influência dos ventos solares, e desde então segue pelo meio interestelar. Hoje, distante cerca de 25 bilhões de quilômetros da nossa estrela, essa sonda ainda não percorreu nem mesmo um dia-luz desde que foi lançada. Essa distância só será alcançada em fevereiro de 2027 e, principalmente, a Voyager 1 ainda está muito longe de sair do Sistema Solar. De fato, estima-se que ela levará cerca de 2.500 anos antes de começar a adentrar a gigantesca nuvem de detritos uniformemente distribuída que envolve o Sol em grandes escalas. E cerca de 25 mil anos para sair dela e finalmente ultrapassar a fronteira gravitacional do Sistema Solar. A sonda terá então percorrido apenas uma distância equivalente a 1/4 daquela que nos separa da estrela mais próxima de nós. Voyager 1 não seguiu na direção dessa pequena estrela vermelha chamada Próxima Centauri. Mas se fosse o caso, ela levaria cerca de 100 mil anos para chegar lá e percorrer as 4 anos-luz de distância que nos separam dela. Para mostrar como o espaço ao redor é imenso, vamos relembrar o tamanho do nosso Sistema Solar. Aqui você tem representadas em escala as órbitas dos 4 planetas internos do nosso Sistema Solar, assim como a da gigante gasosa Júpiter. Nesta imagem, o Sol obviamente não está em escala, porque nessa representação reduzida, ele na verdade seria menor que um átomo. E agora aqui estão todos os elementos da imagem anterior, comparados às órbitas das gigantes gasosas e à posição do planeta anão Sedna. Esse corpo tem uma órbita extremamente ampla e excêntrica. Ele está atualmente a meio-dia-luz do Sol. Mas a órbita de Sedna é tão vasta que esse planeta anão leva cerca de 11.500 anos terrestres para dar uma volta em torno da nossa estrela. No seu ponto mais distante, Sedna está para uma distância quase 1000 vezes maior do que a que separa a Terra do Sol. E, no entanto, por mais gigantesca que seja, a órbita de Sedna é insignificante se comparada às vastas dimensões que cercam o Sol. Para tentar compreender o tamanho assustador dessa nuvem, assim como do nosso Sistema Solar, basta acompanhar o percurso de um simples grão de luz que acabou de deixar a superfície do Sol. Para essa partícula que se move a velocidade impressionante de quase 300 mil quilômetros por segundo, são necessários pouco mais de 3 minutos de viagem para alcançar a órbita de Mercúrio. 6 para ultrapassar a de Vênus e cerca de 8 minutos e 20 segundos para percorrer os 150 milhões de quilômetros que separam nossa estrela da órbita do nosso planeta. 12 minutos e 30 segundos após sua partida, eis que nosso fóton alcança a órbita de Marte, depois do que ainda precisa viajar por mais meia hora para chegar ao nível da órbita de Júpiter. Então, 1 hora e 20 minutos depois de deixar nossa estrela, nosso fóton ultrapassa a órbita de Saturno. 2 horas e 40 minutos depois de partir do Sol, ele alcança Urano. E quase 2 horas depois, nossa partícula cruza a órbita de Netuno e entra no cinturão de Kuiper, um disco rico em centenas de milhões de cometas e asteroides, no qual ela vai atravessar por 3 horas e meia antes de sair. Depois disso, ainda são necessárias 2 semanas de viagem em um vazio tão sideral quanto impressionante para que nossa partícula de luz alcance as bordas internas da vasta nuvem de Oort, na qual ela vai avançar por quase um ano inteiro, na velocidade máxima possível no universo, antes de sair dela. E enfim, cruzar a fronteira gravitacional da nossa estrela, que delimita o Sistema Solar no sentido mais estrito. Depois, quase 3 anos de viagem ainda são necessários para que nossa partícula de luz alcance Próxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol. Uma estrela que nem sequer é visível a olho nu no céu. É preciso entender que o espaço é tão vasto que, com as distâncias assustadoras a serem percorridas, as luminosidades aparentes derretem como neve sob o Sol à medida que os grãos de luz se diluem no espaço. Só as estrelas mais poderosas são visíveis a grandes distâncias.
Assim, a pequena anã vermelha Próxima Centauri, embora seja 10 vezes maior que o nosso mundo, mesmo estando a apenas 4,2 anos-luz do Sol, ou seja, em escala espacial. Literalmente, logo ali ao lado, é invisível a olho nu da Terra e só foi descoberta por meio de telescópios em 1915. E essa diluição impressionante da luz não diz respeito apenas às pequenas estrelas vermelhas. Pense que um observador hipotético situado a 50 anos-luz de nós, com uma visão sensivelmente idêntica à nossa, nem sequer veria o nosso Sol. Assim, das 6.000 estrelas que é possível ver a olho nu em belas noites, apenas 133 estão situadas a menos de 50 anos-luz de nós. Enquanto já conseguimos detectar a presença de 1.800 estrelas, todas menores e muito menos luminosas que o nosso Sol, por meio dos nossos telescópios. E então, esses espaços que nos superam começam a nos esmagar, quando pensamos que quase todas as estrelas que podemos ver a olho nu no céu cabem dentro dessa pequena esfera. Aqui está representado o volume de espaço que nos cerca, no qual se encontram praticamente todas as estrelas que você pode ver a olho nu. Quando você olha para o céu, está enxergando apenas uma pequena parte do infinito, pois essa esfera de 1.000 anos-luz de diâmetro é apenas uma ínfima porção da nossa galáxia, a Via Láctea. Um vasto conjunto de nuvens de gás, poeira e estrelas, com quase 100.000 anos-luz de largura e 1.500 de espessura. Para tentar imaginar toda essa imensidão, saiba que todas as imagens que mostramos da nossa galáxia são e sempre serão apenas representações digitais, reconstituições feitas a partir dos dados coletados de dentro, de onde estamos, no segundo braço espiral, a 25.000 anos-luz do centro. Para alcançar um ponto suficientemente afastado que permita tirar uma foto capturando toda a nossa Via Láctea, seria necessário, na velocidade da sonda Voyager, cerca de 550 milhões de anos. Apesar de tudo, da Terra, nossos olhos, assim como nossos telescópios, nos dão uma visão esplêndida dos cerca de 300 bilhões de estrelas e sistemas planetários que nossa galáxia contém. E que podemos observar sob a forma de uma faixa leitosa que atravessa o céu de ponta a ponta. A Via Láctea é, portanto, absolutamente gigantesca, e eu não estou exagerando. Na verdade, ela é tão vasta que seu tamanho continua absolutamente descomunal, mesmo quando tentamos, apenas com a força do pensamento, reduzir o tamanho de todos os seus constituintes em proporções impressionantes. Vamos imaginar que todos os objetos que compõem a nossa Via Láctea sejam 70 bilhões de vezes menores do que são hoje. Nesse universo reduzido, nossa estrela teria o tamanho de uma esfera, com 2 centímetros de diâmetro. E a 2 metros desse minúsculo Sol está o nosso planeta Terra, cujas dimensões, nessa escala, se aproximam das de uma cabeça de alfinete. Júpiter, o maior planeta do sistema, tem o tamanho de uma lentilha e orbita 8 metros mais distante. Enquanto Netuno tem as dimensões de um grão de sêmola, flutuando a 67 metros do nosso minúsculo Sol. Nesse mesmo jogo, a sonda Voyager 1 não é muito maior do que um átomo localizado a 280 metros dali. Próxima Centauri, a estrela mais próxima, está a 580 quilômetros do nosso Sol reduzido. E o centro da nossa Via Láctea, a 3.700.000 quilômetros, ou seja, 10 vezes mais longe do que a Lua, está de nós no nosso mundo em escala real. E se continuarmos a reduzir o tamanho de todos os elementos da nossa galáxia, a ponto de o nosso Sol ter o volume de uma pequena lentilha, ainda assim, a Via Láctea se estenderia por 2 vezes a distância que separa a Terra da Lua na realidade. Na verdade, a Via Láctea é tão grande que mesmo se você reduzisse o nosso Sol ao ponto de ele ter as dimensões de um glóbulo branco, então, proporcionalmente, a nossa galáxia seria tão vasta quanto a Europa. Há 150 anos, a Via Láctea era a única galáxia do universo conhecido.
Atualmente, é difícil até estimar quantas existem. No universo, encontramos galáxias por toda parte, não importa para onde olhemos. Em 2003, os astrônomos apontaram o telescópio espacial Hubble para um canto extremamente escuro e pequeno do céu. A olho nu, seu tamanho parece o de uma cabeça de alfinete com o braço esticado. E depois de 1 milhão de segundos de tempo de exposição, eles conseguiram isto. Uma das fotos mais extraordinárias já tiradas por seres humanos. Um pequeno número dos pontos luminosos que você vê aí são estrelas próximas, em primeiro plano, mas o resto, absolutamente todo o resto, são apenas galáxias. Só nessa única foto, analisando cuidadosamente todos os dados, foi possível identificar quase 10 mil delas. E essa fotografia é apenas um pedacinho insignificante, uma ínfima porção do céu que você vê aqui representada ao lado da Lua. Seria necessário tirar cerca de 23 milhões de fotos como esta para cobrir toda a abóbada celeste. Por isso, estima-se que o número de galáxias no universo observável seja de cerca de 2 trilhões. Vamos focar em uma das mais próximas de nós, a galáxia de Andrômeda. 2 vezes maior e com 3 vezes mais estrelas que a Via Láctea. Essa galáxia espiral é tão vasta que ocuparia uma porção do céu quase 5 vezes maior que a Lua cheia, se fosse um pouco mais brilhante, como mostra esta imagem. Andrômeda está atualmente a 2,5 milhões de anos-luz de nós. Isso significa que a luz que chega até nós hoje saiu das estrelas dessa galáxia numa época em que o Homo habilis ainda caminhava pelas planícies da África. Mais de 2 milhões de anos antes do surgimento dos primeiros Homo sapiens. Embora esteja a 2,5 milhões de anos-luz de distância, na escala do espaço, Andrômeda é literalmente a casa ao lado. E, no entanto, essa vizinha galáctica provavelmente permanecerá para sempre inacessível para nós. Pense que, para percorrer a distância que nos separa dela hoje, a sonda Voyager levaria 56 bilhões de anos, um período de tempo quase 4 vezes maior do que a idade do universo. Assim, no universo, quando falamos de vizinhos próximos, é preciso colocar muitas aspas nessa expressão. Andromède, comme notre galaxie. A Via Láctea fazem ambas parte do que chamamos de nosso aglomerado local. Grupo de cerca de outras 50 galáxias ligadas gravitacionalmente. E esse aglomerado local é, por sua vez, apenas uma pequena parte do que chamamos de nosso grupo local. Um grande conjunto com 10 milhões de anos-luz de diâmetro e que contém mais de 1000 galáxias. Esse grupo local é, por sua vez, parte de uma estrutura colossal, o superaglomerado de Virgem, cujo tamanho é impressionante, milhões de anos-luz de diâmetro. Contém cerca de 10 mil galáxias em cerca de 100 aglomerados distintos. E esse superaglomerado de Virgem também está contido em uma estrutura ainda maior, pois estima-se que existam vários milhões de estruturas desse tipo no universo. Em todas as direções em que observamos o céu profundo, vemos superaglomerados de galáxias que, em escalas muito grandes, assumem a forma de uma imensa teia de aranha cósmica, estendendo-se por dezenas de bilhões ao nosso redor e que conteriam, somadas, como já dissemos, cerca de 2 trilhões de galáxias. Mas tudo o que acabamos de sobrevoar é apenas a parte do universo cuja luz teve tempo de chegar até nós desde que o universo existe, e que chamamos de universo observável, que certamente é apenas uma ínfima porção do universo total. Assim, embora a geografia ensurdecedora do universo conhecido pareça terminar visualmente, no nível de um horizonte situado atualmente a 45 bilhões de anos-luz de nós, existem muito provavelmente bilhões de outros superaglomerados de galáxias além dos limites da nossa visão. De modo que é provável que a imensidão que podemos observar hoje com nossos telescópios e que já é incrivelmente difícil de compreender, seja ela mesma ridiculamente pequena em comparação ao tamanho do universo como um todo. É até possível que isso nunca tenha fim, que o universo seja infinito e que as dimensões desse além estejam elas mesmas além de tudo o que a imaginação dos humanos que surgiram neste planeta, aqui, nesta galáxia, é capaz de conceber.
Para tentar ter uma noção da imensidão do nosso universo observável, podemos brincar de reduzir suas dimensões a ponto de os 100 mil anos-luz de largura da nossa galáxia, na realidade, caberem em 1 metro de diâmetro. Nesse universo miniaturizado, onde a Via Láctea se transforma em um disco luminoso com 1,5 centímetros de espessura, que pode ser segurado entre seus braços abertos, o Sol é apenas um microscópico grão de poeira localizado a 2/3 da borda do disco. E quase todas as estrelas visíveis a olho nu estão em uma região de menos de 1 centímetro de largura ao redor desse pequeno grão. A 25 metros dali, na penumbra do espaço ao seu redor, está a Boa Galáxia de Andrômeda, que tem 2 metros de largura, ligada pela força da gravidade a cerca de 50 outras galáxias menores. A Via Láctea e Andrômeda formam juntas o nosso grupo local. Um conjunto coerente que, nessa escala, se estende por cerca de 100 metros de largura. Ao longe, o superaglomerado de Virgem, que possui quase 10 mil galáxias, estende e expande sua imensidão em uma estrutura de mais de 1 quilômetro. E por toda parte, em todas as direções, milhares de superaglomerados desse tipo se apresentam à sua vista até os limites do universo observável, que está a cerca de 460 quilômetros da nossa galáxia luminosa de 1 metro. Uma distância que corresponde, mais ou menos, à que separa Paris de Bordeaux. Enfim, para resumir toda essa imensidão em poucas palavras, o espaço é grande. E para encerrar de vez essa história, vamos nos divertir agora tentando colocar a distância que nos separa das bordas do universo observável em uma série de livros preenchidos de preto. Imagine que o Sol seja reduzido ao tamanho de uma pequena esfera de 2 centímetros impressa na capa de uma coleção de livros de 250 páginas. Nesse pequeno jogo, o planeta Mercúrio fica na página 4, Vênus na página 8, a Terra na página 10, Marte na página 16. Júpiter está na página 55, Saturno na página 100, Urano na página 200. E Netuno, a última das gigantes gasosas do nosso sistema solar, perdu dans l'immensité noire, na página 75 do segundo livro. A sonda Voyager 1 está no início do volume 7 e os limites externos do sistema solar aparecem na altura do livro 3600. Quanto à estrela mais próxima do Sol, ela está na altura do livro 11.000. Para conseguir colocar nesses livros a distância que nos separa das bordas da galáxia de Andrômeda, seria preciso imprimir 6.500 milhões de volumes. Uma quantidade de livros que exigiria, para serem armazenados, um espaço 300 vezes maior do que o da maior biblioteca do mundo. E se você quiser levar esse experimento mental até fazer caber a distância que nos separa dos limites do universo observável, nesse universo reduzido, impresso, você teria que cobrir todo um território do tamanho da França. Com prédios de 12 andares cheios até o topo de livros, quase totalmente preenchidos de preto, de tinta, do vazio do espaço, excepcionalmente perturbados pela presença de raras estrelas. E se depois de tudo isso, você ainda não conseguiu entender um pouco do tamanho insano do universo, na sua cabeça, você se sente pequeno e esmagado diante da imensidão do universo, diga a si mesmo que, na verdade, você é um gigante maior do que você imagina. Porque mesmo que o Sol seja imenso em relação ao tamanho do nosso planeta, proporcionalmente falando, você é quase 10 vezes maior para uma molécula de água do que o Sol é para você. E talvez isso seja o mais louco dessa história. No infinitamente pequeno, as distâncias que, guardadas as devidas proporções, separam os constituintes da matéria são ainda mais vertiginosas do que aquelas da imensidão do espaço. De fato, as ordens de grandeza que separam o tamanho de um próton daquele, da menor unidade cuja existência se suspeita, chamada de comprimento de Planck, são as mesmas que separam o tamanho de um ser humano da nossa galáxia. Ou até um grão de pólen a 1 ano-luz de distância. Na verdade, o comprimento de Planck é tão pequeno que, proporcionalmente falando, estamos 10.000 vezes mais próximos, em termos de tamanho, da maior coisa que podemos ver, ou seja, o universo observável, do que da coisa mais pequena cuja existência se supõe.
E isso realmente é impressionante. Para mergulhar no vertigem da imensidão, lancei recentemente Voyages dans l'Infiniment Grand, uma história em quadrinhos que leva você a explorar toda a grandiosidade do universo e que você pode encontrar em todas as boas livrarias.